Positivo, senhores, estamos voltando aqui, né? Aula de exame contrastado. Né? Logo de cara aqui a gente já pode observar algumas coisas que demonstram que são esses exames, né? A gente tem aqui na primeira imagem aqui, né? A aorta descendente passando por aqui, né? Pegando as artérias, às vezes aqui renais, né? Nós temos aqui, ó, o intestino, estômago, né? Tudo aqui. Temos aqui o intestino grosso, né? Temos aqui uma artéria, os primeiros exame contrastado, né? E aqui para ver os rins e todo a saída dele até chegar aqui na bexiga, né? Então já dá para ter uma dimensão do que seriam esses exames de contraste, né? Então vamos aqui. Aqui já está dizendo, né, na introdução, que os raios-x eles são praticamente para nós observarmos ossos, né? Se a gente quiser ver algo mais como é que se diz, mole, substância mole, nós teremos que observar o contraste, tá bom? Então, assim, o que a gente pode observar isso aí? É mais ou menos como do joelho. Às vezes, no joelho, né? O cara tá com dor no joelho, quer fazer raio-x. Não dá pra ver, entendeu? Mas a gente precisa de uma ressonância ou de uma ultrassom para poder observar essas estruturas, tá bom? Vai ser muito comum, tô com dor no joelho, faz um raio-x. Geralmente não dá para ver, a não ser que seja uma artrose, artrite e derivados dela. Tá? Continuando aqui. Então, como o raio-x só apresenta ossos, a gente precisa dessas substâncias para melhorar a qualidade, a intensidade e os órgãos que nós queremos observar. Tá? Continuando aqui. Definição. Né? Então, como está dizendo aqui, são utilizadas em certo tipo de exame para permitir uma melhor avaliação de algumas estruturas, né? Sendo assim indispensáveis para o diagnóstico em diversos casos. Né? Então a gente tem os casos aí de câncer, a gente precisa fazer exame com contraste. Né? Entupimento de, a gente vai ver alguns exames, né? Entupimento, por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar, homens que não conseguem ter ereção, né? A circulação da urina do rins até ao meio externo, né? Então, tudo isso aí, perfurações, né? Então, tudo isso aí necessita do contraste para a gente ter uma melhor análise, tá bom? Aqui a gente tem aqui, desculpa, aqui no outro parágrafo aqui, a gente está falando sobre os artificiais, né? Que a gente vai ver a diferença entre eles, que tem o bário, o iodo e o gadolinho, tá? Esses três são os que são utilizados e todos nós, uma hora ou outra, vamos ter eles, né? Vamos ter que encarar eles na nossa carreira de radiologia, tá? Definição, né? O meio de contraste são compostos, uma vez dentro da estrutura, conseguem dar as mesmas, melhor definição de imagem nos distintos métodos de diagnóstico por imagem. Aqui nós temos mais exames, né? Podemos ver aqui a parte dos rins, coração, né? E aqui cérebro, né? Cabeça, tá bom? Essa aqui eu não vou cobrar de vocês. Então, outra definição aí são substâncias existentes, né, que são os naturais, ou introduzidas no interior de um corpo, permitindo sua visualização e definir o seu contorno e extensão. Tá? Então aqui tem a historinha, né, do contraste, depois vocês podem estar dando uma lida, tá bom? E aqui a gente tem o primeiro exame feito com contraste, tá bom? Solubilidade, tá? Mais para frente a gente vai ver qual a importância disso daí, tá? Então eles são insolúveis, hidrossolúveis e lipossolúveis. Insolúveis não dissolvem nem na água, nem na gordura. Hidrossolúveis, como o próprio nome diz, se dissolvem na água. Lipossolúveis se dissolvem nas gorduras. Esse termo aqui é bastante utilizado no meio radiológico, tá bom? Vocês vão ouvir muito falando isso, principalmente os médicos, os técnicos antigos, tá? Então hoje os mais modernos não conseguem, né? Tem uma dificuldade de entender o que é isso, mas vamos tentar deixar bem claro isso daí. Classificação dos meios de contraste.
Negativos, absorve menos radiação que os tecidos adjacentes. Nós chamamos eles de radiotransparente. Positivo, absorve mais radiação que os tecidos adjacentes. Chamamos de radiopaco. Tá? Então, o que quer dizer isso daí? Né? Então, é comum os médicos falarem, tá radiopaco, tá radiotransparente. A gente vai observar o que quer dizer isso daí. Tá? Naturais negativos, absorve menos radiação que os tecidos adjacentes. Exemplo, o ar, nós vamos já falar sobre ele. Naturais positivos, absorvem mais radiação que os tecidos adjacentes. Radiopacos, exemplo, tecido e gordura. E os artificiais positivos, nós temos aí o iodo, o bário e também podemos citar o gadolínio. Tá? O gadolínio é usado só na ressonância magnética. Primeiro exemplo que nós temos aí, o ar, né? Então vocês podem observar aqui na imagem, ó, vou circular aqui para vocês, né? É um pulmão, aqui o outro pulmão. Vocês podem ver que ele está predominante na cor escura, né? Então temos aqui o pulmão. Então é o famoso exame que a gente chega lá até no dia da radiologia, né? Brinco lá, feliz dia doente, puxa a respiração e prenda. Né? Então, por que que a gente faz isso? Porque o ar, ele atrapalha a imagem, né? Então, assim, se o paciente não puxar e prender, não tem como nós analisarmos o contorno do pulmão, tá? Então, assim, e qual é o problema de a gente não fazer isso, tá? Existe um problema muito sério. Geralmente as doenças pulmonares, eles apresentam a cor branca. Exemplo, efizema, pneumonia, covid, né? Bronquite, catarro, aparece tudo isso aí branco no pulmão do paciente, tá bom? Então, se não tiver, né, pode acabar atrapalhando a imagem ou um diagnóstico errado, né, que a gente chama de falso positivo e falso negativo, tá bom? Água, né? Então, o que acontece? As tomografias e ressonâncias tinham grande dificuldade, principalmente com gordura e com água. Com a evolução, né, das tecnologias, começou-se a ter várias, a gente vai ver na ressonância, vou dar um exemplo aqui da ressonância, nós temos uma ferramenta na ressonância chamada FET7, né? Essa FET7 aí, ela permite, tá bom? Que a gordura não atrapalha a imagem, ela não fica branca, tá? Então a gente vai ver isso na tomografia e na ressonância. O iodo, tá? É o contraste, o meio de contraste mais utilizado na radiologia, tá bom? A gente tem aí, é bastante utilizado, principalmente na ressonância magnética, tá bom? É bem utilizado mesmo. Temos aí o bário, vocês podem ver que o bário tá pegando aqui o intestino grosso. Ele é principalmente utilizado, tá? Pra gente ver o trato gastrointestinal, né? Que é ali do esôfago até o começo do estômago e o intestino grosso, tá? Então ele já é bastante, já é mais usado para ver esse tipo de anatomia e fisiologia, tá? Isso aqui eu não vou cobrar, vamos ver aqui. Os objetivos gerais. Os mitos e a verdade sobre o contraste, os tipos de contraste, tipo de solução, tipo de administração, o iônico e não iônico, tá? As reações e as contraindicações. Tudo isso, a partir de agora, nós vamos estar analisando.